Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo. Neste programa, eu ensino arquitetos e engenheiros a lucrarem R$30 mil mensais ou mais com obras comerciais e industriais. Meu nome é Thiago Pinto, eu sou engenheiro civil, proprietário da construtora Nova Geração. E no programa de hoje eu quero conversar com vocês sobre os benefícios da estrutura metálica. Onde eu vou utilizar, aonde será que é melhor eu utilizar metálica, onde será que é melhor eu utilizar concreto, aonde será que é melhor eu utilizar pré-moldado, enfim, aonde será que é melhor eu utilizar qualquer desses tipos de estrutura, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero mostrar, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de estrutura metálica que a gente trabalha. Vou dar o zoom aqui, ó. Aqui, este que aqui vos falo, né, na prática, né, a gente ali executando obra. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Aqui a gente tem um barracão que a gente executou aqui em Sinop, um barracão 20 metros de vão, se eu não me engano, em torno de 18 metros aqui de pilar a pilar, 18, 19 metros, não lembro bem certinho, mas deve ter uns 70 centímetros aqui de beiral de cada lado. Mas o objetivo aqui é mostrar a estrutura para vocês. É um barracão 20 metros de vão, 30 metros de comprimento. Essa primeira foto mostra ele inteiro aqui, né? Então a gente tem 20 metros de vão, 30 metros de comprimento, com pilares aqui a cada 5 metros. Nessa configuração aqui, uma telha termoacústica, essa telha que tem o isopor, né, o EPS de 30 mm, um fundo filme e a capa ali trapezoidal, trapézio, se eu não me engano, trapézio de 45 mm. E o fechamento do zeitão aqui em telha, nesse caso telha trapezoidal comum, dando o acabamento ali. Aqui a gente tem pilares metálicos, a fundação em concreto, fundação escavada em concreto, pilares metálicos. Nesse caso aqui a gente optou por uma treliça, né, com barras, o formato treliçado, com barras cantoneiras, né, fazendo o treliçado, fazendo as diagonais, e perfil U em cada uma das barras superior e inferior, né, dos banzos, no caso do meu pilar. Aqui em cima, na tesoura, como eu já expliquei em outro vídeo, mostrando os elementos que a gente aqui tem, a gente tem um terçamento feito por terças U enrijecido, nesse caso aqui terças de 75 mm, e a tesoura, eu expliquei em outro vídeo já também, ó, pode ver que ela é bipartida, né? Então o mesmo treliçado da direita e o mesmo treliçado da esquerda. Isso facilita na hora de a gente fazer o gabarito e fazer a fabricação dessa tesoura. Então é uma obra básica, né? Uma obra que eu trago ali nas minhas lives para vocês, no nosso curso. É uma obra que tem um vão bacana, né? Uma obra rápida de ser montada. E basicamente sobre esse tipo de estrutura que a gente quer falar. Também alguns outros casos aqui que eu separei para vocês. Deixa eu abrir o Google. Eu fiz algumas pesquisas aqui. Por exemplo, alguns tipos de estruturas metálicas. Estrutura metálica de barracão. Aí a gente tem diferentes formatos de treliçado, né? Estruturas metálicas para prédio, uma estrutura reticulada aqui formada por pilares e vigas metálicas também. A gente pode ter, por exemplo, fachadas em estruturas metálicas, mezaninos, pergolados, enfim, vários tipos de obra, né, que podem tanto serem um atendimento à arquitetura quanto a construtivo, né, modelos construtivos. Aqui a gente tem, por exemplo, esse barracão, pilares de concreto e as tesouras metálicas. Um outro barracão aqui com uma terça formato Z, né, o treliçado aqui formado por cantoneiras. Aqui uma representação 3D, né, mas um contraventamento, um travamento nas terças. Aqui um outro travamento nas terças, diminui o comprimento de flambagem.
Aqui uma estrutura mais predial, né, alguns pavimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pavimentos, mas aqui aparentemente já vai ser o andar de cobertura, provavelmente uma laje steel deck aqui. Enfim, quero falar com vocês sobre esse tipo de obra, né? Então vamos lá, deixa eu voltar minha tela aqui. Aonde que se aplica? Esses são alguns exemplos que a gente mostrou, né? A gente aplica ela ali, a gente quer construir, geralmente é uma obra um pouco mais leve do que em concreto, né? É uma obra mais rápida e com um viés mais industrializado, né? São estruturas metálicas, estruturas que saem geralmente de uma fábrica, né? E chegam na obra pronta para serem montadas. Então daí já vem o primeiro benefício, né? A gente tem uma estrutura mais racional que chega na obra já pronta, né? Então, se falando num comparativo a obras em concreto, seja concreto pré-moldado ou concreto em loco, né? Geralmente elas, no caso do pré-moldado, também vem de uma fábrica, né? Então ela já chega geralmente, né? Ou ela pode ser pré-fabricada ali em canteiro, né? Pré-moldada em canteiro ou pré-fabricada numa fábrica. Então geralmente ela vem de uma fábrica, né, sejam os modelos pré-fabricados ou sejam as obras em estruturas metálicas, né, elas obedecem já a um padrão de projeto e execução, né, mais adequado, então chegam no canteiro para uma velocidade de execução mais adequada, né, geralmente chegam ali só por uma vantagem. Então a primeira vantagem que a gente tem é esse fato das estruturas já chegarem prontas ao canteiro. Então no canteiro a gente diminui a equipe, né? A gente tem um tempo menor de canteiro, um tempo menor de execução, porque as estruturas afinal elas já chegaram prontas ali para serem montadas, para serem executadas ali na obra, certo? Quais são as diferenças, Thiago? Que diferenças que eu tenho então em relação, por exemplo, eu tenho o concreto pré-fabricado e eu tenho as estruturas metálicas. Geralmente, por exemplo, na região que eu estou, via de regra, né, os barracões, eu estou aqui em Sinop, Mato Grosso, os barracões aqui são feitos com pilares pré-moldados, fechamentos em concreto ou alvenaria, né, painéis pré-moldados e estruturas metálicas de cobertura, né? Deixa eu colocar aqui para vocês uma imagem, aproveitando, né, por exemplo, dá no Google aqui mesmo, barracão aqui tem um exemplo do que é bem comum aqui na cidade. Por exemplo, aqui a gente tem uma placa pré-moldada de fechamento, pilar pré-moldado e uma cobertura metálica. Aqui em Sinop é utilizado também. A gente tem uma utilização aqui em diversas regiões do Brasil. Nesse caso aqui, as tesouras também concreto pré-moldado, aterçamento aparentemente metálico, está um pouco longe a foto, e pilares, vigas e placas de fechamento, né, painéis de fechamentos metálicos. Aqui também o mesmo tipo de obra. Então numa obra dessa, né, que eu tenho uma estrutura metálica, aqui a gente está falando neste momento, abordando especificamente, né, as obras metálicas, mas aí já é um benefício da estrutura pré-fabricada, né, seja ela pré-moldada ou seja ela metálica. Um benefício da estrutura pré-moldada, pré-fabricada, né, ela chega no chão de obra já pronto para ser montada, pronto para ser executada. Então, primeira coisa, eu tenho um benefício de tempo, né, eu ganho racionalidade ali, eu tenho uma industrialização na construção e eu transfiro toda a parte de fabricação da peça para uma fábrica onde eu tenho um ambiente mais controlado. Segundo ponto, eu tenho, no caso da estrutura metálica, uma leveza em relação às estruturas de concreto. Né? Via de regra, você vai ter peças aí com 6, 15, 20, dependendo da estrutura, quilos por metro. Já no concreto, você vai ter peças com 60, 100, 150, dependendo também da seção. Mas via de regra, uma estrutura muito mais pesada. Então, se eu tenho um canteiro de obra, se eu tenho uma obra longe de um centro, longe de um fornecedor, longe de uma fábrica, né, com a estrutura metálica eu consigo fazer esse transporte de uma maneira um pouco mais barata. Certo, uma outra vantagem que eu tenho,
as obras, via de regra, as estruturas metálicas, o aço, ele tem uma resistência maior, né? Uma resistência à tração e compressão maior. Por exemplo, eu tenho aços aí com 360, 250, 400 MPa, né? O mais usado o A36, né? Então esse aço ele tem uma resistência à tração e compressão maior do que do concreto. Concretos aí geralmente pré-moldados estão na casa de 40, 50, eventualmente sim, alguns casos maiores, mas essa resistência à compressão e à tração ele tem uma resistência menor, né? Utiliza-se as armaduras de reforço, mas de qualquer forma, via de regra, as obras em concreto são obras mais pesadas, né? Então eu tenho tanto um carregamento maior de fundação, quanto eu tenho um custo maior de transporte entre a obra, né, e a fábrica, certo? Um outro benefício também, no caso da estrutura metálica, a gente tem uma arquitetura mais flexível, né? Afinal, as peças são mais esbeltas, é mais fáceis de serem trabalhadas, então com isso eu consigo uma arquitetura mais flexível para a minha obra. Então eu consigo, né, dessa forma atender às vezes alguma solicitação arquitetônica, às vezes um detalhe de fachada. Eu consigo atender melhor com estruturas metálicas, via de regra, né? Por exemplo, eu quero fazer uma fachada personalizada. Se eu for fazer isso de concreto, dependendo da situação, eu preciso bater uma forma mais específica, né? Por exemplo, um formato curvo, né? Eu preciso fazer uma forma curva, né? Às vezes eu preciso de um trabalho maior de carpintaria, né? E no caso de metálica, se eu for fazer essa estrutura, eu preciso uma calandra, eu vou ter, depende muito da situação, mas eu posso trabalhar com placa glass rock, de fechamento e etc. Então eu tenho uma liberdade arquitetônica maior, né? E naturalmente eu tenho um preço um pouco maior, né? Mas pode ser que se torne sim viável financeiramente, né? Eu vou ter tempo de execução menor. Por exemplo, se eu vou construir um shopping, né? Quer queira, quer não, o tempo de aluguel daquele shopping conta. Então, o ganho de cronograma que eu tenho nessa obra impacta no meu cronograma financeiro, né? Eu tenho um transporte menor, né? Via de regra, as estruturas metálicas também têm um consumo menor de mão de obra, né? Então, e dependendo da região onde você está, pode ser muito caro chegar com concreto até lá. Então, algumas situações eu tenho obras de concreto, né, que são mais caras do que obras metálicas. E na grande maioria dos casos, né, é bastante utilizado, bastante vantajoso a gente construir estruturas metálicas de cobertura. Eu consigo atender vãos com maior flexibilidade. Nem sempre eu tenho ali formas de vigas para cobertura para atender algum vão que eu preciso, né? E na estrutura metálica eu tenho uma flexibilidade maior, tanto nas peças já padronizadas, né? Vocês vão ver lá dentro do catálogo, vou conversar lá com o meu fornecedor, carcelor, etc. Eu tenho alguns catálogos já de viga-U, tanto essas vigas pré-padronizadas, que conseguem atender a grande maioria dos vãos, quanto eventualmente algum caso mais onde eu mando dobrar, né? Onde eu consigo mandar dobrar esse material, certo? Bom, por que é uma oportunidade, né? Por que é uma oportunidade ao engenheiro civil ou arquiteto trabalhar com estrutura metálica, né, de uma maneira geral? Primeira coisa, é desejável no mercado, né? A gente tem uma grande procura, a gente tem uma demanda, né? Então você ter esse diferencial no seu currículo, na sua empresa, né? Isso vai te deixar à frente do mercado, né? É uma obra mais racional, então você tem já um benefício em relação ao seu posicionamento no mercado, né? Você tendo uma empresa que tem uma mão de obra ali especializada, né, trabalhando com essas estruturas metálicas, você consegue já um posicionamento de mercado adequado, né? As vantagens e benefícios a gente já conversou. Então, Thiago, eu quero fazer uma cobertura com vão de 30, 40 metros, né? Honestamente, em concreto armado convencional, acredito que 40 metros já deva se tornar inviável, talvez protendido, nunca tive alguma situação assim, mas metálico já é viável, né? Eu vou fazer uma cobertura do barracão com vão de 10 metros,
A vantagem que eu tenho na estrutura metálica é que eu não preciso de formas específicas para cada situação. Via de regra, a cobertura em concreto, o pórtico em concreto, ali, quando ele tem esse padrão, ele acaba se tornando sim um pouco mais barato. Mas para a minha empresa, vai investimento em forma, o transporte com muque. O ideal que eu vejo é a gente começar ali oferecendo as primeiras as soluções em estrutura metálica, certo? Quando que não são bom, quando não é bom trabalhar com estrutura metálica? Por exemplo, às vezes eu estou numa região onde o concreto tem sim um preço bom, onde eu trabalhar com pré-moldado, via de regra, é mais barato. Aqui na minha região mesmo, peças de pilares e vigas, via de regra, as peças em concreto são mais baratas do que as peças metálicas. Então existem vãos menores, ali vãos de 5 metros, de 6 metros. As peças de concreto pré-moldadas são economicamente mais viáveis. E por que eu vou utilizar as estruturas metálicas então? Por exemplo, a gente vê um padrão aí construtivo cada vez mais refinado, eu vou ter vãos de lajes maiores, eu vou ter vãos sem pilares, geralmente a gente quer o nosso espaço gourmet, seja em obras prediais, seja em obras residenciais, seja em obras comerciais, a gente está buscando cada vez mais vãos grandes, a gente está buscando uma obra mais limpa, então a gente consegue, através das soluções ali de estrutura metálica, atender o nosso cliente, e com isso ter um diferencial na nossa empresa, certo? Então, aonde que eu posso começar? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você que já está aqui, você já deve me conhecer, mas se não, clica aqui nos links abaixo, me siga no Instagram, que eu sempre venho postando conteúdo sobre isso, como você começar no mercado, como você se organizar, como você desenvolver os projetos, como você captar seus clientes. Então, primeiro passo, você precisa estudar e entender mais sobre o assunto. Você não precisa, como eu já frisei aqui, ser um grande expert e tal para começar no ramo. Naturalmente, você precisa começar, ter um conhecimento sim ali sobre o assunto, mas começar a vender. Eu acredito que você vai lá, capta as suas primeiras obras, naturalmente bem orçado, bem planejado. Isso tudo eu ensino para vocês aqui nos nossos conteúdos. Como que você vai fazer esse orçamento, como que você vai fazer esses dimensionamentos, e você começa orçando com os seus clientes, começa ali captando esses clientes, e montando a sua equipe, certo? Então, a partir desse momento que eu já vendi, a partir desse momento que, igual eu já venho citando em outras áreas, em outras lives, outras aulas nossas, você começar vendendo o serviço, você entender que você se posicionar já como um empresário do ramo, começa vendendo esse serviço, e a partir daí você começa a montar a sua empresa. Então, com aquele investimento que você teve do seu cliente, ele fechando a obra, começando o seu serviço, você consegue iniciar nesse ramo. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Obrigado por aqueles que nos acompanharam, Eu gostaria de chamar vocês para se inscrever. No dia 3 de abril agora eu libero as inscrições para o nosso curso Obras 30K, e nele eu ensino como arquitetos e engenheiros civis lucram R$30 mil mensais, Eu ensino o caminho para arquitetos e engenheiros civis lucrarem R$30 mil mensais ou mais, mesmo que nunca tenham executado esse tipo de obra, mesmo que nunca tenham feito esse tipo de projeto, mesmo que não entendam, não saiba de solda ou de parafuso ou sequer de concreto. Então lá dentro a gente ensina do zero como que você vai ter sucesso nesse ramo. Os links estão aqui abaixo, compartilhe com o seu amigo e até mais.